Eu vou iniciar a sessão aqui, primeiro dando as boas-vindas à Érica, e é uma pessoa que tem um trabalho que nós temos lido, coisas, né, principalmente o livro sobre Todos pela Educação, e há um tempo já gostaríamos de poder estar dialogando e conversando, e aqui se proporcionou, né, essa oportunidade. Depois a Luciana vai falar um pouquinho mais, mas com isso, eu queria dar as boas-vindas a todos os professores e professoras do programa da Universidade Federal de Campina Grande, onde eu já tive a oportunidade de estar, participando lá de bancas e de eventos, e aos estudantes do programa de pós-graduação que estão aqui presentes. Assim como no nosso grupo de pesquisa também tem um grupo de pesquisadores aqui, os colegas, a Simone não vai poder estar presente, que é uma colega professora, mas está a Heloísa, a Luciana, que faz parte aqui também, e a Juliana, que eu acho que está por aqui, e outros colegas que são bolsistas de iniciação científica e de pós-graduação. Tá? Então, eu passaria a palavra para a Luciana, para introduzir uma tradução mal feita, para apresentar a pesquisadora Érica, né, para nós, falando um pouquinho mais. Então, logo depois eu vou desligar minha câmera, tá? Para ficar só ouvindo a colega, tá? Obrigado. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e todas. Então, um prazer muito grande também para nós, né, em nome do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Campina Grande, também está participando dessa atividade. Então, queria saudar os colegas, queria saudar os estudantes e saudar a Érica por ter aceitado também esse convite, né, para compartilhar conosco aí o seu trabalho, a sua tese de doutorado. E acho que, enfim, graças, né, graças, agradecer ao CEP, né, ao grupo de pesquisa, né, ao Centro de Estudos em Políticas Educacionais, e também aos próprios colegas que estão aqui também presentes, né, queria só mencionar, tem outros colegas presentes, a professora Niede, que é vice-coordenadora do programa, e a professora Melânia, né, pelo que eu consegui aqui identificar. Né? Então, conosco provavelmente vão chegar outros colegas também, professores, professoras, para prestigiarem essa atividade. Nós incluímos essa atividade... Né? Danilo, né, professor? Agora não estou lembrando. Do programa, acho que não. Acho que é nosso, se não me engano, ele é estudante. Mas, enfim, eu vi, o FCG professor, ele colocou ali, né? Pode ser. É que foi bem divulgado. A gente fez uma divulgação ampla, né? Do CDSA, ótimo, bacana. Seja bem-vindo, Danilo. Enfim, a gente fez uma divulgação porque colocamos na nossa programação. Hoje é o primeiro dia, né, do calendário 2020.2, né? Na verdade, depois de quase 6 meses parados, né, por conta da pandemia, a gente retoma as atividades com esses seminários temáticos. E aí houve essa adesão aí para a gente poder fazer conjuntamente essa atividade. Então é isso. Apresentar a Érica, eu acho que, assim, não fui fazer uma pesquisa muito ampla, viu, Érica? Só dizer que nós somos colegas de graduação, né? Fizemos pedagogia quase concomitantemente, né? Participamos de grupo de pesquisa também com o mesmo orientador, né, na época. Depois
Você já começou a trabalhar mais com a Nora, né? Fez a sua dissertação de mestrado, né? Sob a orientação dela, Nora Kraukvik, né? Que nossa estimada colega hoje, né? Que é a professora. Não sei se ela já se aposentou, né? Não, ainda Provavelmente não. não. Continua nativa, que bom. E foi sobre Todos pela Educação, né? O teu mestrado, a tua dissertação. E o doutorado. Eu nunca né? me arrisquei a pronunciar o nome da tua orientadora. É a Eu parte falo mais assim, difícil da orientação. Nora Ruth Kraukvik. Eu não sei se é assim, mas eu sei que eu falo assim. Ainda bem que ela não está aqui para avaliar, né? Ai, ai. A Nora, excelente pessoa, muito boa professora. Lembro muito das aulas dela. Enfim, e aí fique à vontade para falar um pouco do teu trabalho, né? Que você também fez o estágio, né? Pôde fazer o estágio em Londres, né? Com o professor Almedo. E nós tivemos a oportunidade de nos encontrarmos esse ano, né? No Chile, que Uma coincidência ótima. foi no meio da calçada. Sim, a gente se encontrou. Se a gente tivesse marcado, a gente não tinha se encontrado. Quer dizer, É verdade. né? Cruzando a mesma calçada. Foi muito engraçado. Enfim, seja bem-vinda e fique à vontade aí para falar e depois a gente abre para um debate, né? Para a gente poder, enfim, ampliar a participação também nesse momento. Ok. Olha, só eu que agradeço, eu fico muito feliz mesmo com o convite. Encontrei a Luciana casualmente esse ano, foi um encontro super bom, mas a gente já se cruzou outras vezes também aí pela nossa vida. Também encontrei e conheci pessoalmente o professor Álvaro numa reunião em Lisboa, que eu nem esperava quem eu iria encontrar e conhecer. Então, são coincidências muito boas que acontecem. Aproveito para desejar boa tarde para vocês, para todos que estão ouvindo, falar que também é um prazer poder compartilhar o resultado da minha pesquisa, que na verdade eu não posso dizer que é uma continuação da pesquisa do mestrado, mas é um desdobramento. É um desdobramento porque surge da pesquisa do mestrado. Uma primeira coisa que eu queria dizer é que essa pesquisa foi feita com financiamento, e eu não estou falando só de bolsa, eu estou falando de financiamento de pesquisa. Nesses tempos que a gente tem cada vez mais cortes na educação, no financiamento da educação, nas bolsas, é importante reafirmar o quanto o financiamento é importante para a gente conseguir desenvolver algum tipo de trabalho com um mínimo de dedicação. Né? Então, eu tive financiamento da FAPESP, tive bolsa e financiamento, e foi por isso que eu consegui fazer os estágios, coleta de dados em outros países, entrevistas, documentos exclusivos, ou seja, é sim a quantidade de financiamento, de dinheiro que o Estado está disposto a inverter, eu estou com o espanhol na cabeça, investir na pesquisa que ajuda a melhorar os resultados. Bem, já entrando aqui no meu tema, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo, porque é a primeira vez que eu uso esse recurso. Ok. Eu iniciei essa pesquisa durante, na verdade, o mestrado, onde eu estudei Todos pela Educação, e numa coleta de dados em Brasília, quando eles fizeram um seminário para debater o Plano Nacional de Educação, foi lançada a Reduca. Isso foi em 2011. E eu, então, participei do lançamento da Reduca, sem saber que uma rede desse porte seria lançado. Foi outra casualidade da pesquisa. E como era o lançamento, eu também tive a oportunidade de, nesse momento, conversar com alguns dos diretores de grupos que participavam da Reduca, como o diretor do grupo do México, que é o Mexicanos Primeiro, e do grupo chileno, que é Fundación Educación 2020.
Depois, já quando eu havia ingressado no doutorado, eu também tive a possibilidade de fazer uma missão de estudos na Argentina, onde eu tive contato também com o grupo argentino, que é o Educar 2050, e eu pude então coletar dados, além do Brasil, desses 3 países, México, Chile e Argentina. Também contribuiu muito para essa pesquisa o meu estágio meu estágio sanduíche, eu fiz em Londres com o professor Antônio Medo, principalmente em relação à teoria de Estado, análise de redes. Foi muito importante para mim ter participado desse estágio. Acho que a minha principal motivação para a elaboração desse projeto foi em tentar entender quem, afinal, né, quem de fato governa e como esse poder tem sido exercido na educação pública na América Latina. Eu olhei para a Reduca com essa pergunta que vocês estão vendo aí na tela. Qual, afinal, seria o projeto da burguesia para a educação pública na América Latina? Quem seriam os sujeitos históricos, os interesses? Qual seria a correlação de forças quando isso começa a ser promovido? Quais frações de classe estão exercendo uma direção desse projeto? Quais seriam os porta-vozes? Uma questão central para quem estuda esse tema tem a ver com o novo papel que o empresariado tem desempenhado, né, na educação básica na América Latina. Se antes, na década de 80, 90, a gente via frações da burguesia mais conectadas, mais ligadas à indústria, agora, ainda que os industriais continuem muito influentes no campo da educação, a gente vê um crescimento exponencial do setor financeiro, né, capitaneando este movimento de expansão da influência empresarial na educação. A gente vê bancos como Itaú Unibanco, Santander, BBVA, esses bancos são mantenedores de muitos dos grupos da Reduca. E também a gente tem setores de agronegócio, setores de telecomunicações, de mídia. Mesmo o grupo Todos pela Educação, que é um dos principais promotores da Reduca, ele tem uma forte presença do Itaú Unibanco, né? A sede do Todos pela Educação fica no edifício do Itaú, na Avenida Paulista, em frente à Fiesp. E também participam outros bancos, né? Atualmente, a diretora, não é executiva, né? O diretor político do Todos pela Educação, a diretora, é a presidente também do Bradesco e tem financiamento também do Santander. Ou seja, são movimentos aí ao interior da burguesia que vão mostrando diferentes projetos que partem do empresariado para influenciar a educação básica, né? Nesse caso, eu estou falando não só do Brasil, mas da América Latina. Para ficar mais fácil de entender a pesquisa, eu coloquei aqui, apresentei uns objetivos que são muito gerais, mas acho que vai ficar mais claro quando eu estiver falando. O objetivo, então, foi pesquisar essa mobilização empresarial, mas na sua relação com as reformas políticas e com as mudanças na arena política e econômica da América Latina. O objeto, então, eu levo em consideração, né, processos globais de reforma educativa, as trajetórias nacionais de alguns desses países da América Latina e as dinâmicas regionais da própria América Latina. É uma pesquisa multinível, porque a gente tem um movimento de reforma que é global, a gente tem as particularidades nacionais e a gente tem uma dinâmica regional também. E, claro, a articulação de todos esses níveis na condução de uma ação empresarial organizada, que não tem nada de espontâneo nesse movimento. Eu vou falar brevemente sobre a metodologia. Geralmente os pesquisadores me perguntam sobre a metodologia, mas vai ser um comentário breve, se alguém tiver mais interesse, posso aprofundar mais.
a primeira pergunta, né? Como a gente estuda a incidência de empresários na educação numa região tão desigual e diversa, né, como a América Latina? Tendo em mente que os empresários, para essa incidência ser efetiva na política educativa, eles não estão sozinhos, eles estão atuando junto com os governos de turno, com as organizações internacionais, think tanks e outros setores da sociedade, conformando redes que são altamente conectadas e que estão operando, como eu disse anteriormente, em múltiplas camadas, nacional, regional, nesse caso transnacional. Eu privilegiei a ação organizada de empresários de diferentes setores, né? Não necessariamente os que se dedicam ao comércio de produtos e serviços educacionais, ainda que em alguns casos isso se observe, né? Eu não analisei uma política em específico, né? Mas eu analisei a influência de, no caso, um ator, que é a Reduca, nas políticas educativas da América Latina. Como opção metodológica, me foquei no terreno da conjuntura, porque realmente eu tive um problema gigante para contemplar a totalidade dessa questão. Em primeiro lugar, eu tentei identificar quais seriam os elementos propulsores dessa mobilização, dessa ação, que eu chamo de ação empresarial organizada, e quais seriam, né? A gente vê as economias do sudeste da Ásia, por exemplo, como a China, ameaçando pretensões hegemônicas na geografia global. A gente tem a chamada maré rosa, ou onda rosa, que seria a ascensão de governos progressistas de vários matizes a partir da década de 2000. Esses governos começam a ascender na América Latina. O fortalecimento de movimentos sociais e levantes populares também na América Latina. Elementos que ameaçam, né, a hegemonia dos Estados Unidos na América Latina. E ao interior dos países latino-americanos, havia também uma pressão pelos direitos e uma efervescência social que também ameaçavam a ordem e a coesão social, que são tão necessárias aos empresários no processo de acumulação. Então, na verdade, foram vários elementos que compõem, elementos internos e externos, essa ameaça da posição dos empresários. Essas mudanças políticas, elas seriam um contexto onde os empresários, eles começaram a enfrentar situações onde não estava em jogo somente as perdas e ganhos, mas a sua própria posição na sociedade. A sociedade começou a questionar a posição dos empresários diante da desigualdade social mesmo. Nesse contexto, o empresariado ele se vê forçado a se movimentar como um ator político para defender a sua própria identidade. Esses elementos, né, essa conjuntura, essas ameaças, são elementos que constituem um enfoque relacional, né? O enfoque relacional, ele vai destacar a dimensão conflitiva e histórica do processo de construção de ação e da organização coletiva. Porque esse movimento de empresários é uma organização coletiva de empresários. A questão, portanto, ela não se detém só no âmbito econômico, mas se estende para a questão política e ideológica, onde a educação ela vai tomando uma dimensão estratégica de decisão. Um outro ponto é que, por se tratar de um estudo de uma rede, no contexto de governança em redes, a análise de redes sociais ela foi utilizada como um instrumento metodológico. Foi uma ferramenta analítica para abrir aí a caixinha preta, a caixinha de Pandora, né? E entender em profundidade a configuração e a atuação dessa rede. Só um comentário, quando eu estou falando da análise de redes sociais, para quem já está inteirado com essa metodologia, eu falo, mesmo diante dessa mudança de governo para governança, né,
que alguns pesquisadores dizem que está em curso, o Estado ainda é o centro do poder político, né? É onde as redes, as relações de poder, elas se articulam, ou seja, ele ainda é o espaço privilegiado para a incidência política. Quando a gente fala de governança em rede, pensando em América Latina, não posso esquecer que as mudanças nas políticas educativas, que as reformas políticas, elas ocorrem em nível nacional. Não existe um governo latino-americano, né? Elas ocorrem em nível nacional. Por isso a importância do Estado nessa relação. E isso, dependendo da leitura que se faz, da análise de rede social, pode entrar em contradição. Por isso eu prefiro já deixar claro, porque é da onde eu estou partindo. Bem, finalmente, o que é essa reduca que eu estou falando, né? E para explicar o que é reduca, sem cair naquela contação de história, que é uma rede que surge espontaneamente nos países da América Latina, uma rede que vem da sociedade civil para melhorar a educação na América Latina, sem cair nessa história repetida tantas vezes, né? Eu vou começar contando das dificuldades para estudar essa rede. E uma das primeiras dificuldades foi justamente entender o que era a reduca. Ok. Se a gente entende, então, que uma rede de política, uma rede de políticas é um conjunto de atores privados e públicos, né, quer seja organizações ou indivíduos, que trocam recursos para tentar influenciar formal ou informalmente as políticas, a gente pode dizer que a Reduca é uma rede de políticas. Mas não basta dizer só isso, tampouco dizer que é uma rede de 15 organizações presentes em 15 países, liderada por grandes empresas ou empresários. O que eu queria fazer era olhar com lupa isso, né? Porque para mim havia uma diferença muito grande entre os membros da Reduca, a Reduca e a rede Reduca num contexto de governança em redes. Para entender os integrantes da Reduca, no seu contexto, eu trouxe 3 exemplos. O caso do Brasil, que é representado pelo Todos pela Educação, o caso do México, que é representado pelo Mexicanos Primeiro, e do Chile, que é a Fundación Educación 2020. Tendo em mente que não dá para se concentrar só nessas organizações ou nas instituições públicas para entender essas mudanças na política educativa. A gente tem que analisar, na verdade, as relações de intencionalidade e poder entre os atores sociais nessas organizações e as instituições. Então, eu analisei estes grupos pensando nas particularidades políticas e econômicas, nas articulações internas ao país e externas ao país, e tentando ver o que esses grupos têm em comum, e obviamente o que não tem em comum, e quais foram os benefícios de se associarem em redes, dentre outros objetivos específicos. Os integrantes da Reduca, eles, nessa pesquisa, pelo menos, eles sempre foram analisados como parte de políticas mais amplas. A ideia era ver a atuação local da Reduca no seu contexto a partir de mobilidades de políticas. Como eu entendo a mobilidade de políticas, né? Não de acordo com esses autores, cuja referência principal é o Peck Theodore, que está no final do slide, a mobilidade de política, ela não é uma simples transferência, né? A mobilidade de política, ela fala de tomar emprestado políticas e transformar essas políticas, porque as políticas globais, elas vão mudando. Então, quando se toma esse modelo de política, quando os países assumem algum modelo de política, eles muitas vezes assumem parte de uma política. E por isso, as políticas, elas nunca vão chegar como réplicas, mas como políticas já em transformação. E é claro que eles assumem parte dessas políticas por conta do histórico, da sua própria história, das suas particularidades, das suas tradições e das resistências, obviamente. Aqui, né, começaram as grandes dificuldades, porque nesse processo a gente observou empiricamente como essas políticas se transformaram diante do contexto nacional,
da capacidade, pelo menos no meu caso de estudo, né, dos atores empresariais mobilizarem os seus capitais econômicos e sociais, e, como eu disse, das resistências e das tradições de cada país. Apesar de terem uma agenda em comum, as políticas se moveram de forma muito diferente no Brasil, no Chile e no México. E mesmo os grupos tendo as mesmas diretrizes, eles possuem qualidades distintas e usam táticas muito diferentes. Eu não vou ter tempo de falar sobre cada caso, mas eu vou dar um exemplo. No México, quando Mexicanos primeiro conseguiu implementar, junto ao governo, uma política que vinculava o desempenho dos alunos ao pagamento dos professores ou a sua avaliação constante, eles conseguiram implementar essa política durante alguns meses. Por quê? No México existem dois grandes sindicatos, que é El Cente e La Cente, que é a coordenadora, e que se configura como um dos maiores sindicatos do mundo, e conseguiram se mobilizar, e em alguns meses depois, essa política caiu. Essa é uma particularidade, entendeu? Ainda que seja uma agenda em comum, os grupos vão enfrentando essas resistências, vão enfrentando tradições, então a gente não pode falar que existe uma uniformização, uma padronização da agenda ou das políticas que eles tentam implementar na América Latina. No caso da análise da Reduca, eu levei em consideração o significado de uma nova articulação regional em 15 países da América Latina. Também levei em conta o significado dessa organização coletiva de empresários com uma potência suficiente para conduzir essa agenda de mudanças políticas na América Latina, e é claro que isso foi coordenado com organizações internacionais, principalmente dos Estados Unidos, como o BID, e com a conivência e participação de governos de turno. Eu não vou ter tempo de mostrar um slide, um dos grafos que eu desenhei na tese, mas muitos dos grupos, que principalmente os que estão concentrados na América Central e os do norte da América do Sul, eles surgiram a partir de um programa do PREAL. Alô? Acho que tem alguém com o microfone ligado, dando eco. Isso. Pessoal, vamos fechar os microfones. Érica, só para ter certeza, é esse slide mesmo ou você já passou aí? É porque eu estou na dúvida. Você falou de um autor e não está nesse. Não. Dá uma conferida. É esse, mas as referências estão no final. Tudo bem. As Tá referências bem. estão todas no final. Esses Tá. slides são ilustrativos. É o Peck e Theodore, se eu não me engano. Enfim, eu estava falando... sim. Muitos desses grupos, que vocês podem ver que tem a listinha aí, por exemplo, os que se chamam Fundación Empresários pela Educación, Empresários pela Educación, do Peru, Associação de Empresários pela Educación, a Nicarágua, Eduquemos, mas é Empresários pela Educación. Esses grupos, eles já tinham sido formados numa rede anterior que foi fomentada pelo PREAL na década de 90. Então, o PREAL e o BID e o como chama? International Dialogue, né, que é como se fosse o think tank do BID, eles já estavam trabalhando para fomentar uma rede que vinculasse os empresários à educação latino-americana já pelo menos 10 anos antes do surgimento da Reduca. Então é importante falar isso porque é uma rede que já vem sendo fomentada por organizações internacionais. Ok. Olhando, então, a rede Reduca, percebam que eu falei são três formas de olhar. Olhar para os membros que constituem a rede, olhar para a Reduca e olhar para a rede Reduca num contexto de governança em rede. Esse tipo de olhar tem um caráter mais analítico, né, que, na verdade, o objetivo aqui é compreender como essas articulações e redes políticas elas são relevantes nos processos políticos e nos resultados da política, né? Principalmente porque um dos objetivos das novas redes de política é
a privatização do próprio processo político, né? Então, eu tentei, pelo menos, dar esses 3 tipos de olhar para um mesmo ator. Uma grande dificuldade para quem vai estudar os novos atores, tem gente que chama de corporate reforms, que são reformas corporativas, ou nova filantropia, existem vários nomes para esse mesmo objeto. Uma grande dificuldade é em relação à literatura que aborda essa mudança na relação entre sociedade e Estado, ou a ampliação, né, do privado no público, enfim, essa passagem do governo para a governança disfarçada de aumento da democracia. Como as principais referências, no meu caso, foram de origem anglo-saxônica, né, é sempre um pouco complicado simplesmente trasladar e aplicar a teoria sem distinguir as diferenças de contexto. Aqui a gente tem processos de dependência, desenvolvimento desigual e combinado. Na América Latina não houve uma efetivação de um estado de bem-estar social, ou seja, os direitos sociais que nós temos na América Latina, eles sempre foram compartilhados entre a sociedade e outros atores da sociedade civil, uma situação diferente do que acontece nos países onde surgem essas teorias. Por isso que a gente tem que estar sempre atento para fazer uma análise que corresponda à nossa realidade. Ok. Qual é essa bendita agenda e como esses grupos trabalham? A incidência na política educativa, ela pressupõe um trabalho conjunto entre os empresários e os governos, que pode tornar essas fronteiras entre o público e o privado cada vez mais difusas, mais difíceis de identificar quais são essas fronteiras. Esses atores, eles passaram a operar numa esfera que é chamada de parapolítica, onde eles podem criar sua própria agenda de políticas. Tendo em mente o tema da mobilidade de políticas, a partir de uma bandeira consensuada de melhoria da qualidade da educação, esses grupos eles trabalham como foco na primeira infância, na carreira docente e na evasão. Mas quando a gente fala em evasão, pensem em ensino médio, né? Pensem na reforma do ensino médio, né? Porque a evasão aqui se trata disso. Dentro dessas áreas, a gente tem seleção de professores com base no mérito, na avaliação e na remuneração, alinhados com os resultados de aprendizagem, padrões de aprendizagem para estudantes, sistema de avaliação próprio, participação no sistema de avaliação internacional, prestação de contas sobre cumprimento de metas de indicadores, adequação do financiamento ou diminuição do Estado, ou veja a participação do Todos pela Educação no Fundeb, e profissionalização da gestão educacional, ou seja, uma reforma gerencialista, uma reforma pautada em políticas de accountability, é uma reforma cujos conteúdos coincidem com as prioridades estabelecidas em organismos como o Banco Mundial, como o BID, para educação na América Latina. E como esses grupos conseguem uma incidência efetiva na educação, né? Para executar essa agenda, a Reduc, ela se organiza através de realização de frentes de trabalho, né? Então, seria um trabalho para enquadrar problemas, oferecer soluções com empreendedorismo político, né? Que de repente não é um problema para aquele país, passa a ser um problema, apresentado como um problema, e ao mesmo tempo soluções são oferecidas como um trabalho de empreender, né? De empreendedorismo político. Um trabalho para coordenar, mobilizar, ativar relacionamentos e recursos em rede. A gente tem, por exemplo, a Avelar, que vai falar de uma cultura de redes, né? A rede já existe, mas ela vai sendo ampliada e vai sendo estimulada e coordenada nessa direção. E um trabalho para institucionalizar as políticas e os relacionamentos em heterarquias.
Heterarquia é um termo bastante presente para quem estuda o Jessop, que estudou opulanças, e que está muito presente nos livros do Stephen Ball, né? O que é a heterarquia? A heterarquia vai se contrapor à hierarquia na organização da sociedade com o governo, com o Estado, hierarquia de decisões. A heterarquia diz que as decisões políticas, o poder político, ele vai sendo mais diluído, vai sendo mais pulverizado na sociedade. Por isso que eu fiz aquela observação anteriormente, que pelo menos no caso da América Latina, essa pulverização passa pelo Estado. O Estado ainda é o local privilegiado da tomada de decisões. Como eles fazem? Né? Existem várias táticas e micro espaços de política onde isso pode acontecer. Por exemplo, esses grupos organizam grandes eventos. Faz 2 semanas a Reduc organizou um evento com vários ministros de educação da América Latina. Esses eventos podem ser utilizados para examinar questões políticas importantes e, ao mesmo tempo, apresentar propostas políticas para o poder executivo, para a mídia, para outros atores da sociedade. Esses grupos apresentam documentos, quer seja produzidos por eles ou por outras organizações internacionais, think tanks, documentos que analisam as políticas a partir de uma abordagem da política baseada em evidência, que muitas vezes é seletiva. Eles tentam criar o que é chamado uma voz autoritária, ou seja, uma voz com autoridade em educação a partir de uma imagem de especialistas em educação. Esses grupos se apresentam como especialistas em educação. Com os formuladores de política e os altos funcionários, a Reduc e os seus membros, elas usam um recurso chamado porta giratória, revolving door, de funcionários que ocupam cargos importantes na administração pública ou em organizações internacionais. Além disso, a configuração da Reduc como uma rede de redes também proporciona um entrelaçamento de atores que facilita a interação, a coesão, a troca de ideias, ao interior desse grupo, né, no momento de incidência política. Eu selecionei aqui 2 táticas que são bem visuais e eu acho bem importante. A primeira é o entrelaçamento. Deixa eu carregar. O slide está muito pequeno, talvez vocês não possam enxergar, mas essa é uma rede bem simplificada, é um gráfico bem simplificado. É um gráfico Dá para aumentar, viu, Érica? Dá para aumentar. Como é que eu faço? Lá no cantinho. Mas aí eu não vejo tudo. Eu vejo uma parte. Se quiser alternar, você pode botar na tela cheia, acho que todo mundo... Entendeu? Okay. Fica melhor para visualizar. É verdade. Aí. Ok. Esse grafo, então, ele vai ilustrar o entrelaçamento da Reduc, né? É um grafo muito simplificado, tá? Eu considerei só as conexões entre as organizações com 2 ou mais ligações na rede, porque os nós, para quem não está habituado com essa ligagem, são os pontinhos, né? Reduc, Todos pela Educação, Grupo Itaú, são nós. Os nós que possuem 2 ou mais assentos são os mais conectados, ou seja, são os que recebem e transmitem mais informações, pontos de vista, opiniões, são os nós com mais potencial de influência. Nessa rede de redes, né, que é a Reduc, os atores eles estão entrelaçados, que quer dizer que eles estão presentes simultaneamente em diversos locais. Eles são acionistas de empresas ou são seus prepostos, que são os representantes. Eles estão em fundações ao mesmo tempo, são consultores de organizações internacionais ou conselheiros de Estado. Esses nós, eles se conectam através de múltiplas combinações, sobreposições, que vão, na verdade, ocupando lugares imprescindíveis na difusão e na tomada de decisão política, né? E a gente passa a ter a impressão de que essa rede está presente em todos os lugares importantes da política. Se vocês conseguem enxergar aqui, por exemplo, o pontinho da Reduc, vocês conseguem ver o meu mouse? Me dei um sinal que sim. Sim, dá para ver. Ok. Sim. Por exemplo, a Telefônica, ela é um grupo que financia ou está presente, inclusive financia o grupo argentino, que é Educar 2050. Inclusive, o diretor do Educar 2050 era um funcionário da Telefônica.
Ela também financia o grupo chileno, que é o Educação 2020. Ela também está presente no grupo peruano, que é Empresários pela Educação Peruano, do mesmo modo, Empresários pela Educação da Colômbia, ou Todos pela Educação, ou seja, é um grupo, é uma empresa que está participando de diversos grupos de empresários para incidir na política educativa latino-americana. Seria uma coincidência isso? Né? Outros atores internacionais, o International Dialogue, aqui também conecta Banco Mundial, o USAID, também conecta esse grupo que é o FEREMA, o PREAL, o BID, e que por sua vez conecta a Reduca, que por sua vez conecta o Todos pela Educação. Apesar dessa ser uma rede bastante simplificada, porque eu fui eliminando as posições de governo, claro, não ia conseguir ficar inteligível se eu colocasse aqui. A gente consegue ver como é que essas conexões se dão em âmbito latino-americano e como os empresários estão presentes não apenas em uma das organizações, mas em várias delas. Então, essa seria uma das táticas que promove a incidência política em nível latino-americano. Uma outra tática aqui desconfigurou o nome, é circulação de atores. O que se observa com a Reduca é que a ampliação da circulação de atores, não apenas no nível local, mas regional e até transnacional. Junto com a circulação de atores, também circulam os recursos, as ideologias, informações, numa dinâmica, né, entre as organizações internacionais e os setores público e privado. Como é que a gente vê aqui, olha? Aqui tem a Reduca no meio, e eu coloquei os grupos membros que fazem parte, que compõem a Reduca ao redor, né? O grupo, é um exemplo, Todos pela Educação, Empresários pela Educação da Colômbia, Fundação Educação 2020 no Chile, Mexicanos Primeiro. Vamos tomar aqui o exemplo de um caso de circulação de atores para o nível transnacional, né? Então, no Todos pela Educação, a gente tem esse ator, que é a Bergamassi, que era uma executiva dentro do Todos pela Educação e passou a fazer parte do BID do México, né? Um outro caso, no Empresários pela Educação da Colômbia, a Maria Vitória Angulo, ela foi a executiva do Empresários pela Educação da Colômbia, depois ela assumiu o cargo público de secretária de Educação de Bogotá e atualmente ela é ministra de Educação da Colômbia. No caso mexicano, a gente tinha uma pesquisadora que era da OCDE, consultora da OCDE. Depois ela passou a participar também do Mexicanos Primeiro, compondo o grupo de conselhos, do Conselho do Mexicanos Primeiro. Depois ela assume uma posição no INEE, que é como se fosse o INEP do México, como uma conselheira importante. Não sei se era presidente, mas ela tinha um peso bem grande. Atualmente, ela está na reitoria da Universidade Ibero-Americana do México. E aqui o caso do Chile, a gente tem a Adriana Del Piano, que era a ministra da Educação da Bachelet, que foi fundadora e diretora do Educação 2020, e depois assumiu o Ministério da Educação desse país e levou uma equipe de 6 pessoas que trabalhavam diretamente com ela para o gabinete do Ministério da Educação. Como é que funciona essa porta giratória, né? As pessoas não mudam as ideias delas quando elas saem de uma organização e vão para outra. Não mudam a sua rede de contatos, não amplia a sua rede de contatos. Essas ideias elas vão circulando dentro dessas organizações. E esses grupos, muitas das pessoas que trabalham, na verdade, dentro dos grupos, passam a assumir postos públicos ou em organizações internacionais, como vem no caso aí do BID do México e da OCDE. Eu já vou caminhar para as conclusões, senão vou falar muito tempo. Eu dividi as conclusões em 4 partes, né, para discussão.
Então, eu estou localizando. O que eu localizo como um projeto de controle e hegemonia está relacionado precisamente com uma preocupação do surgimento de tendências contra-hegemônicas ao imperialismo norte-americano, engajamento de classes populares na política que pressionam o Estado e ameaçam o mundo dos negócios. Tendo em mente que os empresários, eles podem atuar além dos seus interesses imediatos de obtenção de lucro, mas como uma condição necessária para a obtenção de lucro, isto é, nesse movimento, né, de atuar para além da obtenção de lucro, mas como uma condição necessária, a educação ela representa uma dimensão estratégica num projeto de direção moral, intelectual, que vocês sabem que vem do Gramsci, mas também ideológico. O projeto educativo da Reduca, ao mesmo tempo, ele considera essa configuração imperialista global, mas também atende ao interesse do empresariado. É uma via de mão dupla aí, né? Por quê? Promove medidas de segurança, controle social e ideológico, neutraliza movimentos contestadores e assegura, ou tenta assegurar, a formação das tais novas competências e habilidades requeridas pelo capitalismo. Eu também falo de um projeto único de educação desigual para a América Latina. Ainda que o projeto da Reduca afirme o direito à educação da qualidade, ele é caracterizado pela desigualdade que o capitalismo impõe à educação. A Reduca sugere que a educação dos filhos da classe trabalhadora deva ser qualitativamente diferente da escolarização dos filhos da classe dominante. Há uma diferenciação social da oferta escolar, né, a fragmentação educacional. Ninguém está falando aqui de projeto de escola única, a gente está falando de escolas privadas de elite, escolas precárias para trabalhadores. E também uma distribuição desigual do conhecimento, ou seja, os circuitos de qualidade diferenciada. Pensem na reforma do ensino médio atual, com os seus circuitos de formação. E, principalmente, esse projeto único de educação desigual, ele não toca, obviamente, no fundo da questão educativa, porque a sua maior contradição é que esse projeto fica longe de reconhecer que a classe dominante é a principal responsável pela educação que vem sendo oferecida. Né? A educação pública que vem sendo oferecida não é a educação que as classes trabalhadoras escolheram, né? Então, esse é um ponto revelador de muita contradição. O que eu estou chamando de assédio à profissão docente, o que tem de novo esse tema, é que os integrantes da Reduca, eles têm promovido uma desqualificação exacerbada e uma desmoralização que coloca a comunidade, os pais, contra os docentes. No grupo chileno, vários documentos dizem que os docentes são os principais responsáveis pela má qualidade da educação. As greves são contestadas, os professores são chamados de preguiçosos. A gente tem casos no México de discussões públicas entre o grupo mexicano e os sindicatos. Inclusive, o grupo mexicano fez um documentário onde desqualifica a profissão docente. Então, assim, esses grupos realmente se colocam no acosso, né, à profissão docente. E, por fim, né, em relação a essa nova forma de fazer políticas, ou a passagem do governo para a governança, eu entendo que essa condução empresarial, pelo menos na América Latina, como o que eu chamo de empresariamento do espaço de políticas públicas. O que seria isso? Né? É uma alteração na forma do Estado promover a política pública em favor da classe dominante. Como um processo de desenvolvimento histórico, né, do próprio capital, que vai transformando os direitos e as políticas sociais em um espaço para expansão, em mais um espaço para a expansão do capitalismo. Esse processo de condução da política está cada vez menos democrático e, de algum modo, vem sendo privatizado. Porque essas redes, como a Reduca ou como outras, porque a Reduca não é a única, atuam a partir de uma posição privilegiada de poder. Né? A gente não pode dizer que, se
sindicatos, associações de pais ou outros setores da sociedade têm o mesmo poder de incidência, o mesmo capital social e cultural, a mesma capacidade de conexão em rede que essas redes. E aí é que está o ponto que torna esse movimento menos democrático. Com isso, eu encerro a minha apresentação. Eu deixo aqui as referências para vocês e estou aberta a comentários e perguntas. Muito obrigada, Érica, mais uma vez, pela apresentação, muito interessante o trabalho. Decidi falar, mas enfim, falo agora. Quem quiser se inscrever pode fazer pelo chat, ou fazer por escrito, ou fazer oralmente, fiquem à vontade. E se algum colega quer começar fazendo algum comentário. Parece que houveram alguns probleminhas de conexão. Não sei se todos tiveram esse problema, mas acho que foi isolado, né? Mas enfim, faz parte, né, dessa nova forma de interação que a gente está aprendendo aqui a fazer. A única coisa boa é que a gente pode conversar com a Érica, ela lá em Lisboa e a gente aqui, né? É verdade. Exato. Então, vou dizer que é muito interessante o teu trabalho, né? A gente já tinha tido a oportunidade de ler o artigo que está na revista Educação e Sociedade, né? Universidade e Sociedade, que é a revista do Andes, né? Publicada uma edição especial sobre a questão da América Latina, né? E assim, se ninguém tiver inscrito, eu vou aproveitar para fazer alguns comentários. Se você puder falar um pouquinho, né, depois sobre essa questão do enfoque relacional, né? Você vai trazer toda essa contextualização da pesquisa que começa no mestrado, como você falou, né? E aí você fala da importância de olhar para esse movimento do Todos pela Educação para além do Brasil, até porque é um movimento global, né? Bom, o Álvaro também agora se inscreveu, mas só para dizer, talvez essa questão de trabalhar com redes, né, de pesquisar redes, seja uma coisa que, pelo menos para mim, né, e acho que para o grupo que a gente está iniciando, é uma coisa bastante interessante, porque a gente está tentando captar um pouco a atuação da Fundação Lehman, né, que é um dos atores aí bastante fortes, né, não à toa é o empresário mais rico, né, do país e um dos mais ricos do mundo, quer dizer, então, por mais que ele faça uma série de... ele mesmo tem a sua rede, né, o próprio Lehman, em torno de si, criou uma rede, né, a gente estava até discutindo isso em outra reunião, porque ele acaba assimilando, né, e outras empresas, outras startups, inclusive, ele estimula, às vezes, e compra empresas, né, do âmbito educacional, e recentemente divulgou um evento, não sei se os colegas tiveram a oportunidade de visualizar, acho que Eleva Educação, uma coisa assim, e ele faz uma série de eventos, inclusive nós estamos pesquisando porque a Lehman está aqui em Campina Grande, né, já faz alguns anos que a Lehman está mais presente, né, se faz presente, e é interessante porque eles trazem secretários de educação como ex-secretário de Educação, por exemplo, a ex-secretária de São Bernardo do Campo, ela é uma hoje, das que promovem a política, quer dizer, a pessoa acho que se aposenta, entre aspas, do setor público e é chamado a atuar, né? Eu fico pensando assim, o que faz, e muitos nem saíram do público, tá com o pezinho no público e tá no privado, né? Uhum. Será que isso tem a ver com a nossa herança patrimonialista mesmo, assim, que a gente não rompeu com esse patrimonialismo de fato, né? Isso está claro para mim, né? Mas também como é que se dá esse processo de cooptação, né? De colegas que às vezes são críticos, eu fico pensando nisso. Ou tem, em algum momento da sua vida, fazem, né, críticas e tal, mas ao mesmo tempo passam para o outro lado, vamos dizer assim, né? Eu não sei como é que você analisa isso. Eu vejo muito agora também com esse debate do ensino remoto, e essa questão também como se houvesse apenas dois lados, né? Também tem ao mesmo tempo em que a gente vê o avanço dessas estratégias de privatização, um avanço também dessas estratégias autoritárias e do fascismo, né? Pelo menos aqui no Brasil isso é muito claro, né?
porque é um desmantelamento da democracia, desmantelamento da participação, como você diz, a política totalmente produzida em espaços, há uma privatização dos espaços de produção de política, né? E acho que a população, que já nem é acostumada a ter um Estado tão presente, acaba desacreditando de vez, né? Não sei se você entende o que eu estou... Mas acho que é possível a gente compreender esse nível de despolitização também, né? E o terreno fértil para o avanço dessas propostas, né? Que é a junção aí dessas alianças, né? Que são entre os setores empresariais, fortemente neoliberais, mas também fortemente neoconservadores também, né? Claro que Claro. você acho que não chegou a fazer para além dessas redes, né? Não sei se você percebe também o envolvimento de grupos neoconservadores. Tem aí o Instituto Milênio, né? Como a gente viu no grafo. Enfim. Então, eram um pouco esses comentários que eu queria fazer e vou passar para o Álvaro. Muito obrigada. Eu que agradeço. Se tiver outras pessoas querendo falar, eu deixo para depois. Luciano. Pode ir falando, o pessoal vai se animando aqui, espero. Primeiro, obrigado pela exposição e que coloca questões aí que são centrais hoje para nós compreendermos o que está acontecendo no campo educacional, não só no Brasil, né, como na América Latina e, de fato, no mundo, né? O ex-ministro da Educação da Finlândia, o Sauber, quando ele foi ele, eu acho que cunhou esse termo germe, né, sobre o movimento de reforma educacional global. Exatamente a ideia dele era mostrar como é que isso se alastra na forma de uma pandemia, né? É um pouco a associação que ele talvez não imaginasse, né, quando falou, mas se nós analisarmos a expansão, os mapas que colocam a forma de como se alastra a pandemia, é de fato uma boa metáfora para a gente compreender como é que se alastram as políticas, né? Tem países que morrem mais gente, tem países que as políticas são de maior controle sobre o vírus, né? Tem países que o sistema de saúde é mais apropriado para atender as pessoas, e por aí vai, né? Mas, dizendo isso, eu queria levantar uma questão que é em relação à ideia de governança, tá? Que é o seguinte, tu adotas ali um conceito de hegemonia de Gramsci, que eu acho que é um conceito poderoso, né, para a gente compreender certas questões. Outros trabalham com Laclau, que alarga um pouco, não diria, mas flexibiliza, compreende esse conceito de uma forma um pouco diferenciada, mas é partindo do Gramsci. Que a ideia qual é? Quer dizer, essa ideia do local e do global, né, na governança, ela nos aponta que há mudanças de contexto, tanto globais quanto locais. Muito bem. E como é que as correlações de forças se dão dentro dessa governança? Então, da mesma forma que a gente fazia, ou poderia fazer uma como é que eu vou dizer, uma análise de correlação de forças do Estado, né, das políticas no Estado, ou da ideia do bloco hegemônico e tal, tudo bem. Mas quando a gente trabalha com governança, que é um conceito mais fluido do que o conceito de Estado, né, nós também temos que analisar as mudanças de contexto e de correlação de forças no interior dessas redes de governança. Ou seja, se nós analisássemos as redes de governança no campo educacional, Cristiane, o teu microfone está aberto. Se nós... o meu aqui também, não, mas eu tenho que falar, então não adianta. Mas é que eu queria dizer o seguinte, se nós analisarmos as correlações de governança na América Latina ou no Brasil,
4 anos atrás, 3 anos atrás, 2 anos atrás, nós teríamos uma configuração de muito mais conforto, eu diria, para esses grupos neoliberais, né? No sentido de que eles estavam navegando, surfando na crista da onda. Quando entra essas forças mais neoconservadoras que nós temos agora, de grupos religiosos, de grupos fascistas e outros, né? Nem todos, mas de grupos conservadores e ultraconservadores, melhor dizendo, tá? De grupos neoconservadores, a agenda muda, a ponto de que a indicação de ministro, que é nessa ideia muito interessante que eu achei, da porta giratória, né, seria o Mozar Neves. É um cara que já tinha sido secretário, chegou a ser recebido pelo presidente e era o representante de todos pela educação. De uma viravolta, foi indicado alguém ultraconservador e foi impedido o Mozart, que seria um cara de agenda neoliberal, claramente, né? Neoliberal. Então, mudou. No Brasil, mudou. No entanto, a política econômica é ultraliberal e continua favorecendo esses grupos do ponto de vista econômico. Então, e aí é que o governo, o Estado, então, o governo e o Estado continuam estáveis, vamos dizer assim, do ponto de vista das suas políticas e de convivência com esses grupos do Reeduca, do Todos pela Educação, enquanto a agenda neoliberal no campo econômico está preservada, né? E as questões do ponto de vista cultural, do conservadorismo cultural, neoconservadorismo, estão em luta. E determinados grupos neoliberais, eles não são, do ponto de vista cultural, neoconservadores ou conservadores, né? Tu tens vários desses grupos neoliberais, por exemplo, que não são homofóbicos. Claro. Né? Por exemplo, que não são, que acham que o Estado e a relação de Estado e religião tem que ser laica. Isso cabe dentro desse conceito. Agora, é uma briga que está em andamento que a gente precisaria entender. E aí eu acho que um outro conceito que tu trouxeste, que eu acho que a gente tem trabalhado também, que é a ideia de mobilidade de políticas. Então, compreender essas políticas como políticas que se movimentam, né? Isso, aí talvez aqui a gente possa divergir um pouco, não sei, acho que não colocaria como uma divergência, mas é que é um papel tão central do Estado, do Estado Nacional. Eu acho que tem um papel, mas eu acho que ele está mais esfacelado do que a gente possa imaginar. Porque as políticas de governança em rede é que garantem, na verdade, a estabilidade dos Estados nacionais, e não o contrário. Porque elas convivem com Estados fascistas, elas convivem com Estados democráticos, e elas estão convivendo na América Latina com inúmeras características de Estado, né, tão diferentes quanto Brasil, Venezuela, né, sei lá, Argentina agora, e México. Bom, então é isso. Era mais umas considerações, tá, para a gente continuar conversando aqui, né? Eu gostei muito do trabalho, gostei muito da apresentação e, bom, é isso. Obrigada. Tem mais alguma pergunta? Eu respondo essa, de repente, se tiver mais, respondo outras. Tem só mais uma no chat, da Laurenice. É. Você consegue visualizar? Podemos ver que o BID é o braço americano que permeia todo o processo através da Reeduca. Qual seria a forma de controle do BID e qual o retorno para ele? Ok. Érica, só uma questãozinha que eu acho que é importante. Nós tivemos uma tese de doutorado aqui na universidade, defendida há uns anos atrás, que pesquisou o laboratório, o LLECE, LLECE, Laboratório Latino-Americano de Pesquisa em Educação, alguma coisa assim. E de avaliação em educação. Este laboratório,
ele desempenha um papel crucial aí nas políticas educacionais da América Latina. Não sei se na tua pesquisa tu tropeçaste nele. Na verdade, só um parênteses, eu não conhecia, eu tomei conhecimento desse laboratório, dessa pesquisa, porque o professor me enviou a tese. Então, foi depois de eu ter finalizado a minha tese, mas realmente é um laboratório que teve bastante incidência, está muito conectado à Unesco, é algo que para se olhar com lupa também. Eu posso responder? Sim, depois a gente abre outro bloco. Ok. Eu vou começar pela provocação do professor Álvaro Hipólito, porque, de alguma maneira, ela orienta a resposta das outras perguntas. E essa provocação tem a ver com o entendimento do papel do Estado nessa mudança do governo para a governança, que eu reafirmei tantas vezes. E por que eu tenho que reafirmar tantas vezes? Porque o nosso contexto é muito diferente do contexto onde foi produzida a literatura, as pesquisas e as análises sobre a mudança do governo para a governança. Quando a gente lê, por exemplo, O Futuro do Estado Capitalista, do Jessop, que fala a respeito dessa terceira mudança na relação Estado-sociedade, depois do Estado do schumpeteriano e keynesiano, etc., ele deixa claro que ele produziu aquela análise teórica pensando em estados onde houve o estado de bem-estar social na sua completude, como a Suécia, por exemplo, onde se havia uma divisão muito clara do que seria público, do que seria privado, e como que a sociedade civil sabia como participar. Não era o Estado onde a abertura para a sociedade civil significa, como tem significado, que os grupos com maior poderio vão se sobrepor e passar por cima de grupos menores. Essa é um tema de análise que é uma tarefa para a gente tem que se debruçar para entender isso, como é que acontece. Quando a gente olha para a porta giratória, por que esses atores têm que sair das organizações supostamente da sociedade civil e passar a ocupar postos importantes de decisão pública? Por que eles precisam passar pelo governo, como tem acontecido? É uma questão que a gente tem que colocar, que como é que eles conseguem implementar isso? Apesar de usarem mesmas táticas que outros grupos, dos eventos, e de fazerem coalizões com o setor público, mas eles saem. O Mozart Neves, ele estava com o pé dentro do Ministério da Educação. E realmente, como nós temos um Estado em disputa, e a correlação de forças mudou agora, mas por que a correlação de forças mudou? Voltando, eu vou fazer aqui um vai e volta nas questões, a análise relacional. E por que eu disse que eu fiz uma análise de conjuntura e não estrutural? Na análise relacional, eu trouxe elementos que justamente colocavam em questão, colocavam em xeque a hegemonia dos Estados Unidos. E esses elementos têm a ver com a ascensão de governos progressistas e ampliação de direitos sociais. Num primeiro momento, isso ameaçou esses empresários que estão no campo mais neoliberal. Só que a ameaça começou a se estender. E essa extensão da ameaça também pode ter levado esse neofascismo que a gente está colocando. O Brasil nunca esteve tão submetido aos interesses dos Estados Unidos. Nunca esteve tão submetido. E se a gente olha no campo educacional, o que a gente tem? A gente tem brigas públicas entre os setores neofascistas que ocupam o Ministério da Educação, né, que o Abraham Weintraub travou, por exemplo, com a Priscila Cruz. Os projetos educativos desses dois grupos, eles estão apontando para lugares diferentes, que também é diferente do campo progressista que tem lutado pela educação, né? O projeto educativo desse governo que nós temos agora, ele não contempla esses itens que eu coloquei. Educação infantil, na verdade, esse governo quer que as crianças sejam educadas em casa, não quer ter educação infantil.
formação de professores, não contempla esses itens. Esses itens, essa agenda, é uma agenda desses grupos ligados a esse setor. O Estado continua sendo um campo em disputa. Agora, quando nós olhamos para a política econômica, esses grupos coincidem com a política econômica do governo atual. E um exemplo claro é o Fundeb. Qual foi a posição do Todos pela Educação do Fundeb? Caqui? Não. Mais dinheiro para a educação? Não. O investimento tem que ser bem gerido. O Estado pode ser um Estado mínimo mais forte, mais eficiente, mas ainda assim o Estado mínimo, que era justamente a posição do governo. Ou seja, a gente tem divergências em alguns pontos, mas coincidência na política educativa. Da política educativa, não, desculpa, na política econômica. A gente tem que estar olhando para esses pontos de divergência e convergência, né? Porque a questão desses grupos é uma questão gerencialista, né? É uma questão gerencialista. A gente lê os documentos do Banco Mundial, saiu tudo dali. A grande diferença é como eles estão implementando. Ok, né? Hoje em dia, a governança em rede, né? Que convive com os estados fascistas. Convive, mas briga. Né? Tem convivido, sim, mas tem disputado também o Estado. Como o professor bem disse, esses grupos, eles não têm essa análise tão conservadora de questões culturais, como a defesa o não ataque a homossexuais, ou a questão do aborto, isso não é uma agenda deles, é uma agenda desse governo atual. Então, nessas questões simplesmente se abstém. Agora, quando se fala de projeto educativo, nós temos exemplos claríssimos disso. A gente viu a Tabata Amaral atacar o ministro anterior, o primeiro-ministro, depois que o Moser não foi aceito. A Tabata Amaral é uma pessoa conectada ao Grupo Lehman, né? Ela foi formada pelo programa de formação do Grupo Lehman. E a gente já começou ali, e outras tantas disputas que também têm acontecido em outros países. No México, isso também tem ocorrido, porque agora a gente tem o governo do López Obrador, né, que supostamente seria um governo de esquerda, e que também está tendo problemas com mexicanos primeiro. A gente tem várias disputas. Eu acho que pensar na questão do governo para a governança, da governança em rede. Aqui, no nosso caso, no caso do Brasil, no caso de outros países da América Latina, tem que acender um alerta para a gente questionar, olha, mas é isso, exatamente isso, ou tem elementos dessa teoria e tem particularidades nossas. Eu acho que é essa que me deixa intrigada. Eu acho que é isso que me deixa intrigada. Que o poder tem sido mais diluído e pulverizado, é verdade. Isso desde a abertura democrática. Mas como tem sido a apropriação desse poder? E por onde passa a apropriação desse poder? E por onde passa a efetivação das políticas a partir da apropriação desse poder? Eu acho que são questões que a gente tem que ter em mente quando a gente vai fazer as nossas pesquisas, principalmente de análise de pesquisa a partir dos atores. Mas é só para responder a provocação do professor. Voltando aqui, eu já falei da teoria relacional, da pesquisa em rede. Luciana, o Lehman ele tem várias frentes de atuação. Realmente é um ator assim muito instigante, porque dá para fazer muitas pesquisas a partir de todas as atuações do Lehman na educação. Quando você fala de startup, até onde eu conheço, o Lehman é o único que promove a Venture Philanthropy, porque a Venture Philanthropy é um tipo muito específico de promoção de filantropia, e que ocorre através dessa irrupção, né, que é uma palavra que está um pouco na moda agora, em inglês é disruptive, disruption, eu não estou conseguindo me lembrar, que é justamente você transformar essas
pequenas empresas, startups, em algo que muda completamente o nosso contexto, né? Um exemplo que não é da educação, é o Uber, né? Uma startup pequena, um negócio pequeno, e que de repente hoje todo mundo ok, toma um Uber, se naturalizou e a empresa cresceu e os ganhos explodiram. Então a Lema, ela é é a única que eu conheço, pelo menos, que tem trabalhado nesse campo do Venture Philanthropy. E também o Lema tem um outro ponto que é um dos casos de filantropia familiar, né? A Fundação Lema, leva o nome dele. No entanto, quando a gente olha, por exemplo, o Movimento Nacional pela Base, que é o que promoveu o Common Core no Brasil, o Movimento Nacional pela Base, ainda que tenha sido capitaneado pela Lema, também passou pelo Estado. Por quê? Ele se constituiu como uma coalizão. Ali estavam juntos o Conselho Nacional de Educação, outros setores, a Undime, uma série de conselhos, de pessoas que já haviam trabalhado para poder levar adiante esse movimento nacional pela base que culminou no Common Core, né, no currículo nacional, que agora me fugiu a sigla. Eu já falei aqui, não fazer política. O professor Álvaro falou do germe, né, que o germe vai atuar como uma analogia à contaminação. E é um termo bastante explicativo do que a gente está vendo hoje em termos de reforma educativa global. Mas existem outros termos também, né? A gente tem o Dale, que já falava de uma agenda globalmente estruturada, a gente tem pesquisadores ligados à Gita e ao Verger, que vão falar do GEP, que é o Global Education Policy. A gente tem várias formas de entender essa reforma educativa em nível global. Todas elas passam pelo local, né? Essa dinâmica global, local, a gente tem que estar muito atento, porque, de verdade, as políticas, quando viajam, não viajam como pacotes completos, né? Elas sempre vão se deparar com as tradições, as resistências do local. Eu já falei também do confronto dos neoliberais com os neofascistas. Agora, respondendo a pergunta da Laurenice, forma de controle do BID e qual o retorno para o BID? O BID, estando localizado, sendo um banco interamericano de desenvolvimento dos Estados Unidos, ele tem muito interesse nas políticas educativas da América Latina. E o retorno é justamente conseguir mudanças nas políticas educativas na América Latina, usufruindo do soft power. O BID financia a Reduca, financia o Todos pela Educação e outros grupos da Reduca. E a Reduca presta contas ao BID. E eu não estou falando a partir de imaginação. Existem notícias na mídia de grupos da Reduca viajando até o BID para prestar contas de suas atividades. Então, é uma relação direta, não é uma relação, porque lemos nos documentos do Banco Mundial ou do BID. Não, existe dinheiro, existe prestação de contas, existe interesse, que é um interesse de pelo menos 2 ou 3 décadas do BID em intervir na educação da América Latina e, particularmente, na vinculação de empresários com a educação na América Latina. Bom, vamos saber se tem mais pessoas aqui querendo questionar alguma questão. Obrigado pelas respostas, pela análise, Érica. E acho que, bom, vou comentando um pouco aqui, né? Acho claro. Acho que a gente está numa conversa. Está numa conversa. Eu acho que é um tema importante para a gente
discutir, né, porque é uma política em movimento, né, uma política em movimento, e a gente tem que tentar compreendê-la da forma mais ampla e complexa, na complexidade que ela traz, né. Então, acho que essa análise de redes, ela foi muito, como é que eu vou dizer, produtiva, né, para a gente conseguir compreender certos aspectos que numa análise mais tradicional da teoria de políticas educacionais a gente talvez não conseguisse chegar em certos elementos, né? Então acho que tem avançado muito essa política. Não sei, Luciana, queres coordenar daqui para, por favor? Não, acho que super interessante as questões e as respostas, e tem muitos elementos realmente para a gente. É muito instigante tudo que a Érica traz, né? Essa experiência, esses conceitos, né, que a gente ainda não está muito habituado nas nossas pesquisas. O próprio conceito de heterarquia, por exemplo, né? É um conceito que traz muita, pelo menos em mim, suscita muita curiosidade, vontade de estar aprofundando, até porque a gente tem estudado essas redes aí, como a Fundação Lema. Então, essa coisa do poder diluído, né, e pulverizado, né, mas que não diminui a incidência e que não diminui a centralização, né. Eu vejo, assim, que há uma diluição aparente, mas é até uma questão que a gente estava discutindo num outro seminário com a Heloísa. A Elo está até aqui com a gente, que também fez uma pesquisa interessante sobre isso, também com essa metodologia, né, da análise de redes, e ela trouxe esse conceito. Então, parece que, apesar dessa aparente, enfim, pulverização e... Oi? Eles dizem democratização do poder. É isso, democratização, exatamente. É porque é tão, assim, o discurso é tão atrativo, né, que aí o setor de esquerda, as esquerdas, né, assim, até os setores mais progressistas caem muito facilmente, tanto é que essas propostas avançam em governos, né, o próprio Todo pela Educação avança, principalmente a partir do governo Lula, né, quer dizer, é aí que eles encontram o terreno fértil, aí também a outra coisa que nos causa perplexidade. Desculpa, pode Só um falar. parênteses aqui, eu gosto muito de uma observação do Boaventura Santos. Isso aí eu acho que está, inclusive, publicado naquela entrevista que ele deu para nós na revista Currículos Sem Fronteiras, acho que lá em 2001, 2003, por aí, e que ele fala o poder, mesmo analisando a globalização, né, que é do que estamos falando aqui, de alguma forma. Ele diz, o poder não é simétrico. Alguém exerce poder sobre o outro, né? O poder não porque senão não haveria relação de poder. A relação de poder é sempre de alguém de um polo sobre o outro, né? Então, se o poder, mesmo nas heterarquias, eu acho que a gente pode combinar essa ideia do Boaventura no sentido de, bom, são relações heterárquicas, porque como elas se processam, ninguém obrigou a construir o Reduca, mas ele se construiu, né? São relações, o Estado se relaciona com todos pela educação, bom, mas elas acontecem. São relações heterárquicas, mas que existem relações de poder profundas aí, né? É só uma observação. O Reduca ele foi fomentado pelo BID, né? Já vinha de outras redes, uma rede que chamava Educação e Empresários. Esses novos grupos que não participavam de redes anteriores, a característica deles é muito interessante, porque eles não revelam a sua face empresarial. Eles se mostram como todos pela educação, como juntos por la educação, como unidos por la educação, ou seja, eles passam uma ideia de que são grupos da sociedade civil que vão fazer essa incidência, mas são todos financiados por grandes empresários ou por grandes empresas e dirigidos também por empresários. Na tese tem uma tabelinha que mostra quem são os dirigentes desses grupos. São todos empresários, com exceção de um professor. Dos 15 grupos, são todos empresários. Não são todos pela educação, só se for todos os empresários pela educação. Ou se for os empresários unidos pela educação. Porque essa ideia de que
Ok, podemos concordar. Existem setores da sociedade civil incluídos aí? Existem. Sociedade civil mais liberal, mais neoliberal, está incluída aí. Mas a espinha dorsal é uma espinha dorsal de empresários. O Bol vai falar muito dessa questão, na verdade, quem fala dessa questão do poder, até onde eu estudei, que tem a ver com esse referencial teórico, é o Foucault. E o Foucault vai falar que o poder ele é uma relação, né? É uma relação que está sempre em disputa. Por que na época do governo Lula surge o Todos pela Educação e por que teve uma incidência tão forte? Porque o Todos pela Educação fazia parte do governo. O Gerdau estava ali com o escritório dele ao lado, dentro do governo. O governo do PT é um governo de coalizão, nunca foi um governo de esquerda. O Todos pela Educação é um grupo de coalizão. Do Todos pela Educação faz parte a Undime, o Conselho Nacional de Educação, uma série de outros conselhos de governo, estão dentro do Todos pela Educação. Então, assim, ele não estava apartado do governo, apesar de ser um representante da sociedade civil, né? Ele estava aí nessa relação de poder, exercendo a sua relação de poder. Eu não sei, eu realmente não li essa entrevista do Boaventura. Vou procurar e vou ler. Me interessei. Luciana, tem alguém com uma pergunta ali, Tem. o Danilo. Uhum. Tem a Lô, que está inscrita primeiro, tem uma pergunta do Danilo e tem também a professora Socorro Silva. A gente abre para a Elô, né? E aí em seguida pode abrir a câmera, Elô. Boa tarde, boa noite, né? Eu tô abrindo aqui tentar abrir aqui a câmera. E para a Érica já é muito boa noite, né? São 10h30. Não é tão tarde assim. Boa noite, então. Érica, é um prazer, mesmo Boa noite. nessa distância, né, que você está, assim, mas é uma satisfação muito grande te conhecer, porque eu te conheço a partir dos teus artigos, da tua dissertação de mestrado, que foi muito importante para mim quando eu estava escrevendo a minha tese. Eu fiz sobre redes de influência também, a minha tese de doutorado, sobre orientação do professor Álvaro, né? E trabalhei um pouquinho com essa questão de análise de rede social também, elaborando alguns grafos e para tentar compreender toda essa relação de poder assim que se estabelece no campo empresarial, né, que tem tanto influenciado a educação brasileira. E eu estudei uma política do estado do Mato Grosso, né, aqui no Brasil, que tinha influência de dois empresários, na verdade tinha influência da Falcone, né? Uhum. E tinha influência de uma rede composta por avaliações estaduais que faz parte da Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem dentro da Universidade da Faculdade de Educação um centro de avaliação que vende pacotes de avaliação, enfim, para quase todos os estados aí do Brasil. E aí a tua dissertação de mestrado foi muito importante para mim na época, trazida pelo professor Álvaro, né, para poder entender todo esse contexto complexo, difícil, que se entrelaça, se entrecruza nessa questão de entrelaçamento, né, de atores dentro de uma rede. Então, ele foi muito importante em toda a tua descrição, na questão do Todos pela Educação. Eu fiquei debruçada, assim, muito tempo na tua dissertação, e agora eu estou debruçada na tua tese, porque eu fiquei conhecendo ela quando a Luciana teve essa excelente ideia de te trazer, então eu estou me debruçando, não terminei ainda de ler a tua tese de doutorado, mas achei muito importante. E eu estou pensando, desde que eu estou lendo a tua tese de doutorado, e com alguns outros textos que o grupo de pesquisa está articulando numa discussão, né, a respeito dessas redes, desse
desses empresários como rede de influência na educação, enfim, eu vou tentar elaborar o que eu estou pensando agora, porque não está elaborado, eu estou pensando, e você me fez pensar muito mais ainda na tua tese, e aí quem sabe vem uma pergunta que eu não sei para a gente pensar sobre tudo isso. Quando você mostra essa rede, esse grafo que você trouxe para nós aqui tão importante, né? Eu fiquei pensando no seguinte: a rede, o grafo, ele se estabelece e traz para nós uma ideia de relação de poder, né, no campo empresarial, que influencia na educação, né? Tem influenciado o Estado tem sido parceiro, ele tem fortalecido essas redes, isso para mim está muito claro também, e eu fiquei pensando assim, ó, lá naquela rede, nesse grafo, a gente tem atores que eles acabam estabelecendo uma relação de poder através de um nó que você percebe que ele tem ele estabelece dentro da rede um poder maior, ele vai se estabelecendo em poderes maiores, esses nós que tem na rede. Mas aí eu fiquei pensando na tua tese do seguinte, por exemplo, você traz ali e pontua muito bem a questão da telefônica, porque eu tenho visto a rede sob um outro enfoque, a partir de algumas leituras que a gente vem estabelecendo no grupo e discussões ainda inconclusas com o professor Álvaro. A questão dos intermediários, né? E eu não sei se você tem ouvido falar aí onde você está estudando, enfim, porque a gente tem a Sofia Viseu que está trazendo essa questão, né, sobre os intermediários. E aí me chamou a atenção dentro da tua rede a questão da telefônica. Vou dar um exemplo, tá? Porque assim, ó, a gente tem dentro dessa relação de poder de rede, a gente tem, me desculpe estar falando de uma forma mais simples, mas a gente tem os caras que se movimentam. A telefônica se movimenta para cá, ela se movimenta para lá, ela vai estabelecendo conexões com vários outros. E aí eu estou olhando para os grafos hoje nesse sentido, tá? Não só, por exemplo, a Fundação Lema. A gente tem vários projetos atrelados à Fundação Lema, que ela vai se estabelecendo como uma relação de poder dentro da rede, né? Mas porque a gente tem alguns projetos, eu estudei os projetos do Itaú, da Fundação Lema, e ela vai se estabelecendo dentro da rede, esse nó vai aumentando, porque ela tem vários atores, vários projetos atrelados a elas. Mas o que eu estou olhando hoje, a partir da leitura da tua tese, e até olhando um pouquinho para o grafo que eu construí na minha, que tem gente se movimentando muito dentro da rede. A gente tem a telefônica, a gente tem, por exemplo, a gente tem atores, empresários se movimentando, indo, voltando, vão até a Fundação Lema, vão até a Natura, voltam, vão para outros lugares. E aí eu estou pensando assim, ó, esses caras são muito importantes, porque eles estão se movimentando, eles não deixam a rede estática, eles se movimentam, e essas conexões para mim hoje, eu estou tentando elaborar uma outra forma de ver essas conexões que eles vão estabelecendo. E está chegando mais empresário na rede, vai vindo, e ele se movimenta. Quando você vê as conexões que eles estabelecem, é muito grande. Eles não são grandes na rede, mas eles tornam a rede mais poderosa, né? Então, assim, para finalizar, desculpa até a demora um pouco, mas tu tens alguma coisa para falar para a gente nessa questão de intermediário, né? Como que está sendo visto isso nessa questão de rede? Muito obrigada, prazer aí te conhecer. Eu que agradeço, Heloísa, fico muito feliz que você tenha lido minha dissertação de mestrado. Foi muito suada para fazer, eu enfrentei muitos problemas, eu ainda não tinha ideia dessa literatura de análise de redes, então foi muito espontâneo, tanto que ela é bastante descritiva. Eu conheço a professora Sofia Viseu, ela é uma pessoa que eu tenho bastante contato na Universidade de Lisboa. Li um artigo dela que ela fala sobre intermediários, mas tem uma questão
anterior a essa questão dos intermediários. Toda a literatura que vai falar sobre análise de redes, ela vai apontar as limitações da análise de redes. O grafo, apesar de ter esse impacto que todo mundo sabe que tem, você olha e você vê os atores conectados, com quem estão conectados e tudo. O grafo, ele é uma fotografia. Eu fiz o grafo, terminei hoje, amanhã ele pode ter mudado. Porque um ator se conectou com outro, porque chegou um terceiro, e eles formaram uma fundação que está atuando em outro lugar. Os grafos, normalmente, eles são grafos de atores. São grafos, por exemplo, de atores que estão atuando em determinada política. Eu não sei se são grafos de política, até se pode fazer um grafo de política sem nenhum problema, mas geralmente são atores. Então, quando você fala, chegou outro e aquele nó cresceu, no meu entendimento, não foi o nó que cresceu, foi a rede que se expandiu, porque criou um outro nó. Cada nó seria um ator. Mas isso a análise de redes, ela é aplicada no campo da política educativa, porque tem análise de redes para outros setores. Ela tem muitas fragilidades, né? Na minha dissertação eu escrevo um pouco disso, mas tem artigos que falam especificamente disso, das fragilidades da análise de rede. Ao mesmo tempo, ela é uma ferramenta poderosa para mostrar um monte de coisas que estavam escondidas. Mas a gente tem que sempre levar em consideração essas fragilidades. Os intermediários. Tem muita gente que fala que entende esses nós como intermediários. A gente tem que perguntar, intermediário entre quem? Pode ser um intermediário entre uma organização internacional, o BID, o Banco Mundial, mas, pelo menos no meu entendimento, a relação é sempre dialética. Como eu coloquei em alguns pontos da minha apresentação, ao mesmo tempo em que que os grupos da Reduca atendem aos interesses hegemônicos dos Estados Unidos, do BID, etc., eles também atendem a seus próprios interesses. Eles não vão ter toda essa movimentação, esse investimento em tempo, trabalho de empreendedorismo de política, trabalho de encontros e com mídia e tal, para simplesmente ser um emulador de políticas, para simplesmente cumprir com um papel nesse jogo, né? Na verdade, é uma relação dialética. Por isso que a mobilidade de políticas vai falar que as políticas não são trasladadas, né? A gente não toma uma política e simplesmente adota sem uma mediação. Se for esse o papel do intermediário, de mediar qual seria a política interessante para ele naquele momento, no seu país e tal, ok, ele é um intermediário. Mas os empresários têm interesses próprios, os empresários são questionados. É questionado o seu papel na sociedade. Então, isso também tem que ser levado em consideração na hora da análise de políticas, como essa ferramenta de análise de redes sociais. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, se você quer comentar um pouco, eu estou super aberta, assim, aos comentários. Não, obrigada, Érica. Eu concordo com você. Esses grafos, ele tem suas fragilidades, sim. Eu acho que a gente tem que pensar muito sobre esses grafos, porque eles não são estáticos. É bem como tu disse, eles sempre estão se movimentando. Então não dá para dizer, ó, esse grafo representa isso. Ele representa isso. Daqui a pouco ele representa outra coisa. Mas obrigada. Já deu para ter mais ou menos alguma coisa do que eu estava pensando. Valeu. Eu que agradeço. Tem as questões dos colegas aqui, ó. O Danilo te parabeniza. Sua pesquisa é muito importante para o debate. Gostaria de saber se você sofre represálias por ter realizado uma pesquisa bastante polêmica que denuncia a empreitada do empresariado na educação. E a professora Socorro pergunta como você vê a relação deste grupo com o governo Bolsonaro e o MEC atualmente. Deste grupo, eu imagino que é o Reduca. Danilo, se eu sofro represárias, eu já recebi perguntas de membros de Todos pela Educação em apresentações minhas
em congressos. E depois comentários de que, olha, eu supostamente estaria equivocada, que não era isso. Eu já recebi convites para debater com Todos pela Educação em canais associados ao Todos pela Educação. Eu já recebi, uma vez me convidaram para fazer um comentário numa revista, e a pessoa, eu não sabia, mas a pessoa que estaria debatendo o meu comentário era Todos pela Educação. Eu acho que do mesmo jeito que existe um soft power, eu não sou nada perto do Todos pela Educação, eu sou simplesmente uma pesquisadora, entendeu? Existem outros tantos pesquisadores do Todos pela Educação, mas eu acho que eles estão atentos às pesquisas e ao que sai publicado no meio acadêmico, acho que eles leem no meio acadêmico, tem professores universitários que participam desses grupos, então, assim, eles leem o que tem sido falado a respeito deles. Inclusive, acredito que eles mudam algumas de suas estratégias por conta do que tem sido falado a respeito deles. Que mais? Como eu vejo a relação deste grupo com o governo Bolsonaro e o MEC atualmente? Essa é uma pergunta relacionada com o que a professora Álvaro fez, né? Eu entendo o Estado como um campo de disputa. Esses grupos têm pontos muito divergentes da política atual, principalmente nos pontos específicos à educação, mas quando a gente fala de política econômica, eu acho que eles coincidem. E por que eu estou falando disso? Estou falando disso com base nessa última disputa política que a gente teve, que foi o Fundeb. No Fundeb, o ponto do CAC, que é o custo aluno-qualidade, foi um ponto questionado pelo Todos pela Educação. Foi um ponto onde Todos pela Educação deixou claro que os recursos para a educação não deveriam ser ampliados, mas, segundo a sua própria opinião, têm geridos, né? Então, ou seja, eles coincidiram com a proposta do governo, porque esse era um ponto que tocava diretamente a economia. Ampliação de recurso é um ponto de economia, né? Político, mas que toca diretamente a economia. Então, aí houve uma clara coincidência. Ou seja, nas propostas que tem a ver com a reforma gerencial, com a reforma pautada em política de evidências, são diferentes dessas reformas, da proposta que a gente está vendo aí, que, na verdade, são reformas muito conectadas com o campo neopentecostal, o campo moralista, né, o campo que vai extinguir a parte laica do Estado. Nesse ponto, claro que eles são bastante divergentes. Mas no ponto econômico a gente pode questionar, porque nós temos evidências empíricas, não é fruto da nossa imaginação, que há coincidências. Luciana, olha o bate-papo privado. Já olhei. Não, era só para a gente já. Não sei se não houver mais perguntas, para a gente já ir encerrando, até porque lá em Portugal é mais tarde do que aqui, né? E a Erika deve estar cansada. Queria agradecer mais uma vez pela participação. Eu estou tranquila. Até porque o dia aí é mais largo agora, né? Mais longo. O sol se põe às 9 agora, porque a gente está no verão. E aí são 11 horas quase, né? São 15 para as 11. Isso. Vai dar 7 horas. Então é isso. Eu acho que é agradecer mais uma vez. Acho que tu até traz elementos importantíssimos para a gente continuar aí na resistência e compreender melhor, né, como se dão essas alianças, esses entrelaçamentos, essas redes que nós se configuram, e talvez uma lição até para nós da esquerda, né, o quanto a gente precisa também se unir, se organizar e atuar também mais em rede, talvez, usar essas estratégias, mas talvez a favor de uma agenda de fato que vise enfim, colocar a educação a serviço da grande maioria da população, como você colocou no final da sua tese. Também queria dizer que a tua tese é muito interessante desde o início, quando você homenageia os estudantes desaparecidos da escola normal. Os 43 estudantes, vai fazer 6 anos que esse desaparecimento aconteceu no estado do México, né? No México, né? E é importante a gente lembrar, são 6 anos sem explicações, né? Simplesmente desapareceram. Quer dizer, a gente está vivendo um cenário, já não é de hoje essa perseguição, né, essa tentativa de amordaçamento, de assassinato mesmo das vozes
destoantes, né, daqueles que de fato ousam, se colocam contra essa onda, enfim, que, enfim, quer nos destroçar. Então, acho que o Álvaro também queria falar algo, né? Não, só queria aproveitar esse momento para dizer que foi, acho, um momento muito bom aqui para a gente poder discutir, né, enxergar determinadas questões. A Fundação Lehman, por exemplo, né, desde quando lá ela tem criado institutos de pesquisa nas universidades americanas, principalmente, em mais de uma, e com pesquisadores até conhecidos aqui, como Martin Carnoy, por exemplo, que era alguém que nós estudávamos, eu estudava quando estava na graduação, e com discurso que cola lá nas universidades americanas, porque as universidades americanas elas têm essa política de doações, de construir um centro financiado por alguma empresa, e aí recebe o nome da empresa e tal. E é lá que eles estão formando os seus quadros de especialistas brasileiros, né? E talvez de outros lugares também. Mas brasileiros é lá, porque muitas dessas pessoas talvez eles não têm como influenciar tanto a pesquisa educacional nas universidades públicas brasileiras como eles podem fazer lá. E aí o movimento pela base foi iniciado na Universidade de Yale a partir de um seminário, né, organizado por eles. Então, isso, a gente está atento, nós também estamos atentos, temos que fazer as nossas redes de colaboração, né, de solidariedade acadêmica, que eu acho que é uma coisa muito importante e que nos coloca numa posição de contribuir com a formação dos nossos professores, né? Eu acho que é isso. Então, esse é o objetivo, essa parceria que hoje, em geral, nesse horário, a gente reúne o grupo de pesquisa aqui da UFPEL, mas que hoje contou com uma parceria grande com o programa que é da Universidade Federal de Campina Grande, né? Então, na verdade, nós fizemos uma ampliação que foi muito legal e espero que seja motivo de outras iniciativas desse tipo, né? Eu te agradeço, Érica, por ter contribuído fortemente com isso, tá? Muito obrigado. Sou eu, a pessoa que mais agradeço aqui. Para mim é realmente um prazer poder compartilhar os resultados da minha pesquisa, discutir, ouvir perguntas, debater. Isso para mim é um prazer, ainda que seja quase 11 horas da noite, eu estou super bem. Eu gosto sempre de terminar, assim como eu terminei com a minha tese, com o otimismo da vontade, né? Apesar de a gente ter um cenário desolador na nossa frente, apesar de a gente estar enfrentando um poder econômico que é quase sem limite em relação ao que nós temos em mãos, a gente tem muitas iniciativas que têm barrado, freado, de alguma maneira, diminuído a incidência desses atores na educação. Então, na minha tese, eu faço uma nota a respeito disso, mas eu gostaria de falar aqui que a gente tem movimentos fortíssimos no México, a gente tem sindicatos aqui no Brasil, a gente tem movimentos de professores, a gente tem um movimento, por exemplo, que estuda o ensino médio e faz protestos, onde o Unibanco tem atuado. A gente tem a campanha latino-americana pelo direito à educação, que está presente em muitos desses países também, e dela fazem parte professores e que estão no enfrentamento. A gente tem o MIEB, que é o movimento da educação infantil aqui no Brasil, os sindicatos, movimentos importantes também no Chile. Então, assim, existe um enfrentamento. Existe um enfrentamento. O primeiro passo é a gente conhecer, óbvio, o que esses movimentos fazem, mas também saber que a gente pode atuar coletivamente no enfrentamento dessas políticas, dessa incidência, desse tipo de poder. Eu agradeço a Luciana, o professor Álvaro, as pessoas que me escutaram, que fizeram perguntas. Estou à disposição para qualquer tipo de troca de ideias, consulta. Não coloquei meu e-mail, mas posso deixar disponível. E estamos juntos.
Obrigada, Érica, mais uma vez. Sugerir aí o pessoal que vai fazer o registro.